muito alto. Vou baixar um pouco aqui. Pronto. Muito bem. O celular tá torto. O quadro tá torto. Ou o quadro tá torto. Eu diria que o celular tá torto. Glória a Deus. Boa noite. Oi, Jones, a paz. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite aí todo mundo. Boa noite, pastora Cláudia. Boa noite, pastor Renato. Boa noite, aspirante Luli. Aleluia. Glória a Deus. Vamos deixar o pessoal entrar aí, né? Boa noite, dona Cristiane, dom Jones, dona Dalila. Oi, Dalila, boa noite. Grande abraço pro seu Irmã Floriano. Celeste. Deus abençoe a vida de vocês aí, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa noite nós vamos falar sobre um assunto chave, né? Na vida de qualquer pessoa, mas aplicado na família. Porque a família é a primeira coletividade da nossa vida. Né? Uma coisa importante que eu sempre aprendi é que nenhum homem é uma ilha. Verdade. Ninguém vive para si mesmo. Nós precisamos conviver com outras pessoas. Isso é uma necessidade e é até uma obrigação. Né? A gente vive em um mundo que tem muita gente. E dentro da família é onde a gente começa a aprender as bases de relacionamentos, de como a gente vai se relacionar com outros seres humanos. Então eu acho, né, que a maneira como eu me relaciono em casa, ou como eu aprendi a me relacionar ou não dentro de casa, determina como eu vou me relacionar fora de casa. Então nós vamos falar sobre o amor segundo a palavra de Deus dentro de casa. Porque a gente tem que aprender a amar, não é algo que vem pronto, a gente tem que aprender a amar para poder cumprir o mandamento do Senhor. Amém. Amém? Então nós vamos orar e pedir para o Senhor falar conosco. Pai, nós queremos Sim, Paizinho. te agradecer, Amém. porque nós podemos estudar a tua palavra, Verdade, Pai. podemos estar aqui para ouvir, para ler, Amém. para refletir, Senhor, naquilo que o Senhor está falando conosco. Pai, abre os nossos ouvidos, abre, Senhor, o nosso entendimento. Sim, Pai. Fala conosco de maneira específica com cada um de nós. Amém. Em nome de Jesus, o teu Espírito sonde o nosso coração. Sim, Que o Pai. teu Espírito possa falar conosco, Pai, nos corrigir, Pai, nos confortar, que Ele possa nos trazer revelação, estratégia Amém, e Senhor. discernimento, Pai. Em nome de Jesus. Coloca a tua mão sobre nós, nos Sim, cobre Pai. com o sangue do Cordeiro, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Amém, Senhor. E em nome de Jesus, tira todo jugo, todo peso, todo cansaço, para a glória do teu nome. Amém, Pai. Amém, Senhor. Amém, meu querido. Minha querida, nós vamos ler aqui Mateus 22, 35. Vamos falar sobre o amor nunca falha. Né? Mateus 22, de 35 a 40. Diz assim a palavra de Deus: E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Né? O que Jesus está falando aqui é uma chave poderosa, porque aqui... Vou tomar água.
Porque aqui você tem um intérprete da lei perguntando para Jesus a respeito dos mandamentos, né? Qual é o grande mandamento da lei? E na realidade a gente tem uma tendência a procurar lei, né? A gente sempre procura lei, o que pode, o que não pode, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho. Por quê? Porque a gente quer uma coisa fácil, né? Coisa fácil. Então, se você receber um mandamento de parar no sinal vermelho, você para, é fácil. É fácil obedecer esse tipo de mandamento. É um mandamento. Se você não parar no sinal vermelho, você pode morrer, você pode ser multado, né? E esse homem está querendo saber qual é o grande mandamento da lei, né? E Jesus, ele traz o grande mandamento da lei, que é praticar o amor. Primeiro, né, o grande mandamento é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus. Agora, para nós aqui, seres humanos mortais, naturais, o que é amar a Deus? O que é amar? Essa é a chave da gente poder praticar e poder obedecer esse mandamento. O que é o amor? Né? A definição de amor. Né? E o segundo mandamento também envolve amor. Amar o próximo como a ti mesmo, né? Também envolve essa questão do amor, né? Então, existem duas coisas importantes aqui. Primeiro, é a lei. E segundo, é o princípio da lei. A essência da lei. Então, a lei existe, mas a essência da lei é o amor. Desses dois mandamentos, disse Jesus, dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, a essência, o espírito da lei, o espírito da profecia é o amor, né? Porque Deus é amor. 1 João diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então é importante a gente saber o que é o amor. Não é verdade? A gente precisa compreender o que é o amor. 1 João 4, 11 e 12 diz assim: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e em nós o seu amor é aperfeiçoado. Então, nós precisamos compreender o que é o amor. Primeiro, porque nós precisamos manter Deus dentro da nossa vida. Precisamos manter o Espírito de Deus dentro da nossa vida. E a palavra de Deus fala que o amor de Deus é derramado sobre nós pelo Espírito que nos foi dado. O amor de Deus foi derramado sobre nós pelo Espírito. Ou seja, nós não tínhamos o amor de Deus, não tínhamos condições de amar com o amor ágape de Deus, o amor sacrificial, o amor que não exige nada em troca. Esse tipo de amor na família é o tipo de amor que vai gerar frutos para gerações futuras. E esse é o tipo de amor que nós devemos amar o próximo, porque o amor ágape é o amor referido por Jesus na palavra de Deus. Então nós vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 13, porque nós precisamos saber o que é o amor, né? Amém. E, lógico, o mundo hoje define o amor de diversas maneiras, né? Ou seja, define o amor como um sentimento, uma maneira de apreciar o outro, né? Uma emoção que eu sinto, né? Se eu estou vendo a morena do meu lado aqui, eu começo a ficar balançado, isso é amor. Então, é uma definição de amor, né? E a gente sabe, pela palavra de Deus, que o amor vai muito além do que a definição que o mundo traz para a nossa vida. Então, 1 Coríntios 13 diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como bronze que soa ou como símbolo que retine.
Então, a primeira coisa, né, é que o amor, ele é a essência de qualquer habilidade, de qualquer dom da palavra. O amor, ele tem que ser a essência de qualquer ensino, de qualquer pregação, de qualquer forma de comunicação. Então, se eu falar a língua dos homens e dos anjos, se eu souber me comunicar com todos os homens do planeta e também com os anjos, mas eu não tiver amor no coração, eu vou ser apenas um sino que faz um barulho e acaba. Né? Então, esse dom, ele vira um dom vazio, uma habilidade vazia. E muita gente tem habilidades de comunicação, mas não coloca o amor na comunicação. Agora você imagina isso dentro de casa. Como que a gente se comunica dentro de casa? Será que a gente se comunica de uma maneira com a essência correta? Ou será que a gente se comunica com a essência errada? Será que a gente está utilizando o amor de Deus na hora de se comunicar? Por isso muita gente acaba saindo de casa, porque não se sente amado. Né? Porque a comunicação, ela fica sendo algo vazio. Você pode falar que ama uma pessoa, mas se você não tiver o amor de Deus dentro do seu coração, vai ser apenas uma palavra vazia. E isso não gera na outra pessoa o sentimento de eu sou amado. A comunicação não acontece. Então é apenas um barulho que acabou. E é interessante que comunicação é tornar comum, né? Comunicação, você torna comum alguma coisa. E quando não tem amor, né? O que você está tornando comum na hora que você se comunica, né? E muitas vezes as pessoas se comunicam, e é interessante, né? Na outra passagem que você leu, que a gente tem que amar a Deus, né? E a si, ao próximo, de todo o coração, de toda a alma. Com toda a sua força. Com toda a sua força. Entendimento. E com o seu entendimento, né? Então, na hora que eu comunico, né? Por que eu estou comunicando? Né? Qual que é o interesse dessa comunicação? Eu estou tendo entendimento daquilo que eu estou fazendo? Tá valendo a pena ou não? E por isso que tornar comum, né, com amor, é muito melhor do que apenas comunicar, né? Exatamente. Você pode tornar comum, né, algo vazio, ou você pode tornar comum o amor. Quando você torna comum o amor, você estabelece entre duas pessoas uma relação muito forte. Mas quando você se comunica sem amor, o tipo de relação que você está estabelecendo é uma relação muito frágil, muito fraca. Ou seja, você está comunicando algo que na realidade não tem liga. É como se você quisesse unir dois tijolos para fazer uma parede sem a argamassa, sem o cimento. Você não vai conseguir juntar. Porque o amor é que vai unir esses dois tijolos. É o amor que vai colar, é o amor que vai fazer vocês dois se unirem. Ou vocês três se unirem, a família se unir, o filho com o pai com o filho, a mãe, né, com a filha. Isso tudo depende do amor, porque senão vai ficar algo vazio. Então tem pessoas que nunca se sentiram amadas dentro de casa, nunca se sentiram compreendidas, nunca se sentiram ouvidas. Por quê? Porque a comunicação, ela foi um sino que tine, um símbolo que soa. Então foi um barulho que fez e acabou. Né? Versículo 2 diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Então as pessoas avaliam as outras pessoas por aquilo que elas têm capacidade de fazer, de realizar. Né? Então, quando a palavra de Deus está dizendo que você pode ter toda a fé, você pode ter o dom profético, você pode fazer muitas coisas com a sua fé. Se você não tiver amor, você não é nada diante de Deus.
Ou seja, a medida de Deus é a medida do amor. Deus não vai medir as pessoas, Deus não vai julgar as pessoas, a não ser pela ótica do amor. Então, olha, eu fiz muitas coisas, mas você não amou. Você não amou a Deus e você não amou as pessoas. Fez por fazer, né? Fez por fazer. Então, a Bíblia fala um termo forte, chamado obras mortas. Ou seja, a pessoa se esforça para fazer tantas obras, se esforça para pregar, profetizar, enfim, fazer tantas coisas. Mas quando ela não tem amor na essência do que ela está fazendo, tudo que ela está fazendo é uma obra morta. O que é uma obra morta? É uma obra que não gera vida. Né? O termo original é obra que não gera vida. É uma obra morta. Então não adianta a gente profetizar se não tiver o amor no coração. Né? E tem muitas profecias que são liberadas sem amor. São profecias que são liberadas do coração humano. São profecias que são liberadas, e aí a palavra não está dizendo em relação à profecia, que é ruim a profecia, mas está dizendo a maneira que você profetiza, a maneira que você libera a sua palavra profética. Essa maneira, né, ela tem que transmitir, comunicar o amor de Deus. Se não comunica o amor de Deus, nada se aproveita. Versículo 3 diz assim: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, olha só, você pode fazer boas obras aos olhos dos homens, você pode se entregar pelos outros, você pode até morrer pelos outros. Mas se você não tiver amor, tudo isso vai ser obra morta. Então, quando a gente está em família, a gente precisa tomar cuidado com essas duas coisas. Como nós estamos nos comunicando e o que nós estamos fazendo uns aos outros. Né? Ou seja, como que nós estamos, qual é a qualidade que nós estamos nos relacionando. A qualidade fala mais do que a quantidade. A qualidade, ela vai fazer com que a pessoa que nós estamos nos relacionando, ela seja marcada no seu coração. Não vai ser algo vazio, algo morto. Né? Nós vamos viver um tempo em família, mas um tempo de qualidade. Tempo de qualidade você só atinge com amor, com entrega, com sacrifício. Ou seja, eu decido voluntariamente, né, amar outra pessoa. É uma decisão. Por isso, o grande mandamento é o amor. O mandamento exige uma decisão. Não exige uma emoção. E por isso o entendimento, né? Por isso o entendimento. Porque a decisão, ela vem do nosso córtex pré-frontal, ou seja, eu tomo decisão de uma forma racional. Eu decido. Eu tenho um entendimento, né, para amar. Eu decido amar. Eu tomo a decisão de amar. Então a primeira coisa, né, essa questão da decisão, ela é muito importante. Se você decidir amar a sua família, se você decidir amar o seu marido, a sua esposa, seus filhos, se você decidir amar os seus pais, você está falando e você está fazendo as obras de Deus. As obras de Deus são feitas pelo amor. Elas não são feitas por outra motivação. Né? É aquela pergunta, por que nós estamos juntos? A pergunta é, nós nos casamos. Por que nós nos casamos? A segunda pergunta é, por que a gente está junto depois de 20, 30, 40 anos? Por quê? Essa pergunta, ela vai revelar, né, a resposta a essa pergunta, vai revelar qual é a motivação da relação. Vamos fazer uma avaliação da nossa relação. E se tiver faltando a essência, que é o amor, nós precisamos decidir recomeçar, mas dessa vez de uma maneira de Deus. Ou seja, você pode colocar o amor dentro do seu coração para que você possa amar as outras pessoas. Você percebe que o amor de Deus no nosso coração não é para nós, é para os outros.
O amor de Deus não é para eu me sentir bem, é para eu fazer o bem. O amor de Deus não é para eu receber uma palavra profética, é para eu liberar uma palavra profética movido e motivado pelo amor. É para eu me comunicar com a minha esposa motivado pelo amor. A essência da comunicação motivado pelo amor. Então, tudo isso vai dar substância, força para o relacionamento. E aí a família, ela fica unida. A família não consegue ficar unida se não tiver aquilo que une. E a unidade se alcança pelo amor e não pela imposição, não pelo sangue, não pelo DNA, não pela obrigação, não pelo legado, não pela herança. Não é isso que une uma família. O que une uma família é o amor. Tem famílias que são abastadas, são ricas, mas estão desunidas. O filho está para um lado, a filha está para o outro, fica 10 anos sem se falar, mas tem muito dinheiro. É uma família desunida, é uma família que não tem o amor. Então é importante compreender esse conceito do amor. E o amor, ele encobre, né, uma multidão de pecados, né? Isso. E quando a gente pensa, né, na herança, na hereditariedade, né, na questão de bênção, de maldição, então uma família que ama é uma família que quebra maldições, né? E faz com que a bênção seja perpetuada, né? Até 1000 gerações. Até 1000 gerações. Então, olha que forte isso, irmão. Se você utilizar o amor, você vai conseguir perdoar o seu próximo. Se você não utilizar o amor, que cobre uma multidão de pecados, você não vai conseguir perdoar. Racionalmente, eu não sei perdoar. Naturalmente, eu não sei perdoar. O perdão, ele só dá certo quando ele é utilizado para perdoar o próximo. E a primeira pessoa que você tem que perdoar, com certeza, é quem está dentro da sua casa. São os seus parentes, aquelas pessoas que, pela convivência, pela diferença, que nós somos diferentes, acabam magoando o nosso coração. Pelas decisões, pelas palavras, pelas situações, isso tudo acaba causando mágoas, ressentimentos, amarguras. E o amor é o que vai motivar e que vai dar êxito no perdão. Ou seja, o perdão não vai ser só de boca. O perdão não vai ser só uma palavra vazia, mas vai ser algo que vai soltar a pessoa, que vai liberar, que vai libertar aquela família. O perdão tem que ser libertador. Senão não é perdão. Senão é apenas uma religiosidade, uma palavra jogada ao vento. E aí o amor vai fazer a gente perdoar de uma maneira... É um sino. É um sino. É. Vou só falar e não vai ter efeito. Não vai ter efeito. Então, no versículo 4, né, a Bíblia fala o que é o amor. Primeira característica do amor: o amor é paciente. O que é paciência na definição bíblica? Ser de um espírito paciencioso que não perde o ânimo. Perseverar pacientemente e bravamente ao sofrer infortúnios e aborrecimentos. Então, quem tem amor consegue perseverar com paciência diante de uma situação complicada, diante de uma pandemia, de uma enfermidade, de uma traição, de uma mágoa, de uma falta de dinheiro, falta de saúde. Então, o amor, ele gera dentro da família a paciência, né? Para tolerar os erros do outro, para tolerar aquilo que o outro ainda precisa melhorar, ainda precisa aprender, ainda precisa, né, alcançar, ainda não alcançou, está causando mal na família, está causando confusão na família. O amor vai dar a paciência que você precisa para suportar aquela pessoa, suportar a situação. Né? Porque às vezes a gente precisa de paciência. Né? Não, e é interessante, né? E voltando para a paciência, né, ao mandamento, paciência para esperar o tempo de Deus, né? Se a gente ama a Deus, né? Tem que amar a Deus e ao próximo como a mim mesma. Eu vou ser paciente para aguardar, né, o tempo de Deus para todas as coisas, né? Eu vou ser paciente comigo, eu vou esperar o meu tempo, vou entender, né, as minhas oportunidades de melhorias, eu vou ser paciente de aguardar, né, a transformação
da família, o crescimento da família. Então, assim, essa demonstração de paciência, ela atinge a família em vários aspectos. Então, é uma paciência na comunicação, não comunicar sem pensar, falar qualquer coisa de forma agressiva, sem paciência, sem entendimento. Você vê que a paciência, segundo a palavra de Deus, é diferente daquilo que a gente entende. Porque tudo isso que a pastora está falando, para você, né? Você está ampliando a definição de paciência. E paciência é fruto do amor, porque o amor é paciente, é uma característica do amor. A paciência também te dá a capacidade de você ser uma pessoa tardia em se irar. E a Bíblia fala, todo homem seja tardio para se irar, tardio para ficar irritado, tardio para punição, ser uma pessoa longânima. O que é uma pessoa longânima? É uma pessoa que tem um longo ânimo, ou seja, ela vai ficar animada, vai ficar motivada por um longo período de tempo. Ela não vai perder o ânimo por causa de uma situação contrária, por causa de uma palavra contrária. Isso é a paciência que o amor revela, que o amor mostra. É o fruto da paciência. Outra coisa, o amor é benigno. O que é o amor benigno? É gentileza, bondade. Quando uma pessoa tem o amor de Deus no seu coração, ela é uma pessoa gentil. Ela não é uma pessoa ríspida, uma pessoa áspera, não é uma pessoa grosseira. Se você está vendo uma pessoa grosseira, ela não está agindo por amor. Ela pode falar muitas verdades, mas se ela está sendo ríspida, o amor é benigno, o amor é bondoso, o amor é gentil. Então, a rispidez, a grosseria, a ignorância é o contrário do amor. Você pode falar uma grande verdade, você pode revelar a palavra de Deus de uma maneira tremenda, mas se você está sendo grosseiro, você está sendo ignorante, se você está sendo uma pessoa mal educada, você não está agindo pelo amor. Porque o amor é gentil, ele é bondoso. Amém, Pensa bem, né? Benignidade também assim, é pensar bem do outro, né? Isso. E essa questão de julgar, né? Às vezes a gente julga de imediato, sem perguntar, sem ter essa habilidade de buscar entender o outro, né? Porque a pessoa está agindo por alguma motivação, né? Então a benignidade é o contrário da malignidade. A capacidade de você pensar o bem do próximo e não o mal. Né? A capacidade de você não sair acusando em primeiro lugar, falando mal em primeiro lugar. Né? Você pensa o bem, você dá o voto de confiança. Acho que está bem claro na lei, a lei dos homens. Todo homem é inocente Até que se prove o contrário. Essa é a definição de benignidade. Você é inocente, meu irmão. Amém? Outra coisa, o amor não arde em ciúmes, né? E o que a gente vê muito comum, no meio dos casais principalmente, são ciúmes, né? Entre casais, entre mães e filhas, pais e filhos e filhas. Esse tipo de ciúmes não faz parte do amor. A palavra ciúmes é a palavra zelos, que significa estar cheio de ciúme, ódio ou raiva. É um ciúme completamente doentio, possessivo e controlador. Ninguém pode chegar perto da minha esposa, ninguém pode chegar perto do meu filho, ninguém pode chegar perto do meu pai, da minha mãe, ninguém pode se relacionar com eles, não podem ter relações de amizade com outras pessoas. Isso é um ciúmes. Isso aprisiona uma pessoa. Ela não deixa a pessoa livre. Ou seja, não deixa a pessoa ser feliz. A pessoa nunca vai ser feliz se ela está sendo alvo dos ciúmes da sua própria família. Amém? Então, é algo que a gente precisa prestar atenção, porque o amor não arde em ciúmes. Ele não fica irado. Amém? Então, isso é muito importante
para que a gente possa amar a nossa família. Cuidado com os ciúmes, porque o ciúme é destrutivo. Não, e a gente vê boa parte, né, dos crimes passionais boa parte ocorre por causa de ciúmes. Ou seja, é aquela manifestação do ódio que vira, né, em morte. Chega às vias de fato. Né? Então o ciúmes é totalmente destrutivo. O ciúmes não vai trazer nada de bom, nem para você e nem para a pessoa que você está enciumada. Não vai trazer nada de bom. É um tipo de sentimento que eu tenho que acabar com ele antes que ele acabe comigo. Antes que ele destrua o meu relacionamento, eu tenho que destruir os ciúmes. Então, ciúmes, mal. É caca. Joga fora. Amém? Outra coisa, o amor não se ufana. O que é o se ufanar? É quando o amor, ele não se ensoberbece, ou seja, ele não se gaba. Ele não fica se mostrando como melhor do que os outros. Isso é se ufanar. Quando uma pessoa fala assim, olha, eu fiz de tudo por você. Eu sempre fui o arrimo de família. Eu sempre paguei as contas nessa casa. Então isso é o quê? A pessoa está se ufanando. Eu sempre fui a pessoa que trabalhou, eu sempre fui a pessoa que me responsabilizei pelas contas, eu me responsabilizava por tudo, eu que ficava orando na igreja, eu que ia para a igreja enquanto você ficava assistindo jogo de futebol, então eu fico buscando a Deus, Então isso é o quê? A pessoa fica se ufanando, ela se vangloria, ela se gaba, ela fica se exibindo. Por quê? Você está se colocando numa posição maior do que a outra pessoa. E você está jogando a outra pessoa para baixo. Isso não é amor de maneira nenhuma. Não, eu já ouvi pais, né, cobrarem de filhos, falar assim, eu te sustentei a vida toda, eu te paguei escola, tal, agora você tem que me sustentar. Né? E onde está escrito isso? A palavra de Deus fala que nós temos que honrar. Né? Sim, exatamente. Que os filhos precisam honrar os pais, mas assim, que os pais vão cobrar, né? Para que os filhos façam, retribuam. Por amor. Né? E não por imposição. Então, quando a pessoa ela ama outra pessoa, ela não vai se colocar para cima e colocar a pessoa para baixo. O amor não faz isso. Outra coisa é que o amor não é orgulhoso. Aliás, o orgulho é o pai dos pecados, né? Porque foi por orgulho que o diabo pecou no céu. Então tem que tomar muito cuidado com a questão da soberba, né? E essa soberba, esse orgulho, eles são invisíveis, mas vai ter uma hora que ele vai se revelar. Então uma pessoa que ama não vai agir com orgulho. E aí a pessoa que age com orgulho, ele tem tanto orgulho que se a esposa, né, falar algo que ele não gostou, ele fica, ele feriu o seu orgulho, ele fica sem conversar com a sua esposa durante um dia, uma semana, um mês, né? Fica sem conversar com os filhos, porque o filho errou, né? Porque ele tem orgulho. Né? O problema não é o erro do outro, o problema é o que isso está fazendo com o meu orgulho. Então, amar o próximo, eu não posso me ter como centro de todas as situações. Eu sou o centro. E eu tenho um orgulho, eu tenho uma imagem, eu tenho uma reputação. Né? Então, se o meu filho erra, ele está ferindo a minha reputação. Eu não estou preocupado com o meu filho, eu estou preocupado com o meu orgulho, estou preocupado com a minha reputação, eu estou preocupado com como os outros me enxergam. O amor não faz isso, não se ensoberbece, não se orgulha. Né? E a questão da soberba precede a ruína. Precede a ruína. Tem muita família que não prospera porque tem um orgulho. E esse orgulho impede a prosperidade. Esse orgulho leva a uma queda após a outra. Então, consegui um emprego. Mas aí o orgulho, ele não foi tratado, não se manifesta uma humildade. O que acontece? Perde emprego, não é promovido, né? O dinheiro não prospera. Porque o próprio Deus resiste às pessoas que são orgulhosas, que são soberbos, mas ele dá graça para os humildes.
Então o amor ele é contrário ao orgulho, à soberba. Isso é muito importante, a gente tem que segurar um pouco essa questão do orgulho, porque o orgulho é um pecado invisível, ele fica escondido no coração. Mas na hora da pressão, na hora da briga, na hora da confusão ou na hora da prosperidade, o orgulho aparece. Cedo ou tarde ele vai aparecer e aí vai causar danos, vai causar estragos. Amém? Outra coisa que o amor, ele não se conduz inconvenientemente. Então, o amor não age de maneira indecente, indecorosa. O que é uma maneira indecente da pessoa se portar? Né? As roupas que essa pessoa utiliza, se essa pessoa é sensual, se ela só pensa em sensualidade, né? Se ela quer, ela está querendo seduzir outras pessoas, isso não é amor. Porque o amor não faz isso. Né? O amor não vai atrair as pessoas pela sensualidade. Ele não se porta inconvenientemente. Por quê? Porque o amor não está ligado à aparência. O amor está ligado à essência. Se você vai amar uma pessoa, você vai amar ela começando pela essência. Você não vai amar ela pelo que ela apresenta por fora, mas por aquilo que ela é por dentro. Né? Os valores, os conceitos, ou até eu vou te amar independente dos valores que você tenha, por aquilo que você é. Você é um ser humano, um filho de Deus. E isso vai impedir com que eu me porte inconvenientemente com a sua vida. Né? Outra coisa é que ele não procura os seus próprios interesses. O amor, uma característica das pessoas que amam, é que elas não estão muito preocupadas com aquilo que elas querem. Elas estão mais preocupadas com o que as outras pessoas querem. Então, os interesses dela, ela deixa em segundo plano. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, para nos amar, ele teve que deixar os seus interesses de lado. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como o Senhor quer. Então, se para amar as pessoas eu tenho que jogar fora os meus interesses, então a decisão está tomada. Porque eu decidi amar uma pessoa. Então eu não vou buscar os meus próprios interesses. Pessoa que busca o seu próprio interesse, quando ela casa, ela vai querer que o outro a sirva. Que o outro satisfaça os seus desejos, as suas vontades. E casamento não é isso, irmão. Casamento é quando você começa a entregar e não a exigir que o outro entregue. E assim, dá para perceber claramente, né, as pessoas interesseiras, né? Quando as pessoas te pedem alguma coisa, se aproximam por interesse, isso é muito ruim, né? É péssimo isso. E dentro de uma família é muito assim, fácil de perceber, né? Essa questão do interesse, né? De querer as coisas por interesse, ou de fazer as coisas por interesse, e é muito ruim. Porque isso é, de fato, contrário ao amor, né? Exato. Quer dizer, você só está procurando a tua mãe porque você tem algum interesse. Procurando teu pai porque você tem interesse. Porque você quer um dinheiro. Porque você quer algo que te favoreça. Isso não é amar o pai. Isso não é amar a sua mãe. Amém? Inclusive, na segunda-feira, né, teve uma live, né, com uma pastora que é sexóloga, né? E ela falou isso, né, de muito, principalmente das mulheres, né, que permitem, né, buscam relação sexual por interesse, né, porque querem alguma coisa do marido, querem dinheiro, querem algum presente, alguma coisa, e é muito ruim, né, essa questão, né, do pacto da aliança na relação sexual é por amor, não por interesse. Sim, exatamente. Outra coisa que o amor não faz, ele não se exaspera. Ou seja, ele não incita a ira, ele não provoca, ele não queima de raiva. Sabe quando uma pessoa fica irritando outra pessoa? Propositalmente? Você já viveu isso? Alguém já ficou te irritando? O amor não irrita o próximo. Muito pelo contrário, quando uma pessoa ama, ela pacifica.
É uma maneira mais suave de convivência, quando o amor está presente. Né? Outra coisa, o amor não se ressente do mal. Ou seja, ele não fica calculando, lembrando, né? Contando de novo a mesma situação que me fizeram mal em 1967, às 0 horas de 31 de dezembro de 67, quando derramaram um pouco de Coca-Cola no meu vestido branco que eu comprei para o Natal. E aí fica... Pro ano novo, então. Pro ano novo. Né? Pro ano novo. Comprei pro Natal, mas eu estou usando... Então, isso é o quê? Isso é quando uma pessoa, ela fica se ressentindo, sentindo novamente, e sente novamente, e sente novamente. Eu conheci casais que, infelizmente, eles tinham uma péssima qualidade de vida como casal. Péssima qualidade de vida, né? O marido era um marido sofrido, a mulher era uma mulher que não tinha muita... Né? Ela não estava muito preocupada com o marido queria ficar mais próximo da esposa, a esposa não queria, e aquilo durou anos, anos. E quando eles já estavam com uma idade avançada, eles foram em acampamentos de casais. E eu tive a oportunidade de conversar com o marido. Ele falou: rapaz, eu não sei o que acontece com a minha esposa. Ela não me ama, eu não me sinto amado por ela, porque ela me distrata, eu não sei o que está acontecendo. Eu falei: olha, eu acho que ela está magoada com você de alguma coisa do passado, mas é apenas, né, uma suposição. Por que você não conversa com ela e pergunta para ela? E ele fez isso de noite, de manhã ele veio falar comigo. Falou: a minha esposa estava magoada comigo, há muitos anos atrás eu fiz algo que machucou o coração dela e ela não me perdoou. E por conta disso ela ficou desse jeito comigo. Já não era mais carinhosa, já não falava direito comigo, já queria me machucar e a primeira oportunidade que ela tinha, ela já me agredia com palavras. Isso tudo machucou meu coração durante muitos anos. Mas você vê, um ato de ofensa fez com que esse casal tivesse uma péssima qualidade de vida. Mas o amor, ele não se ressente do mal. Né? A pessoa que ama, a pessoa que tem o amor de Deus no coração, quando ela sofre alguma ofensa, ela cuida para que aquilo não vire um ressentimento. Então ela luta com todas as suas forças para perdoar aquela ofensa. E aí ela tem que perdoar. Eu quero perdoar até que essa ofensa não me doa mais o coração. Ou seja, o ressentimento não vai aparecer na minha vida. Amém, pastor? Amém. É assim, né? E é importante, assim, essa questão, né, do ressentimento, a gente acaba agredindo, né? Tanto marido quanto mulher. E nós, mulheres, temos que tomar muito cuidado, né, com essas palavras que nós lançamos em relação aos nossos maridos. Porque quando a gente despreza, né, a gente queima em raiva, provoca, a gente lança palavras, né, que destroem a autoestima dos nossos maridos, né? E dentro da psicologia a gente chama que isso é uma castração. A gente castra, né, os nossos maridos, e isso é péssimo. É péssimo, porque assim, essa questão de destruir, castrar o outro, só um minutinho. Esse cachorrinho aqui tá aprontando. Essa questão de castrar o outro é péssimo, porque isso vai afetar diretamente o relacionamento. Então, as pessoas que não se sentem importantes, valorizadas, não se sentem amadas, é terrível isso. E o quanto a gente passa de mensagens, né, para os nossos maridos em relação a isso, a esse ressentimento. Então, principalmente as mulheres, têm que tomar muito cuidado em relação a isso. Porque nós somos mais sensíveis, né? E não podemos ficar aguardando anos e anos e anos por uma situação. É melhor jogar fora logo, porque isso aí faz mal, né? Faz mal para todo mundo. Né? Outra coisa, o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Então, quando tem uma injustiça, uma mentira, quando tem algo, né, que está sendo feito ali no relacionamento e que está sendo injusto,
o amor não se alegra com aquilo, né? Ele só se alegra quando acontece as coisas justas, as coisas corretas, quando as coisas seguem as leis de Deus, os princípios de Deus. Então, quando você tem a retidão, a bondade, a gratidão, esses valores no relacionamento, isso faz com que o amor gere alegria. Ele se alegra com a verdade, se alegra com a palavra, se alegra com as condutas corretas dentro de um relacionamento. Amém? E o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém? Então, quando se fala do sofrimento, o amor é aquilo que te capacita a passar por uma situação de sofrimento. O amor é aquilo que vai fazer com que você passe por um momento de pressão psicológica, momento de pressão de enfermidade, pressão de escassez financeira, momento de desemprego, né? São coisas que trazem sofrimento na nossa vida. O sofrimento, ele existe, né? O próprio Senhor Jesus falou assim, no mundo você vai ter aflições. Então, no mundo você vai sofrer algumas coisas. Nós vamos sofrer. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, a gente vê tanta injustiça, a gente vê tanta coisa errada, a gente vê tantas coisas que deveriam ser corretas, mas são erradas, né? Que a gente acaba sofrendo. Mas o amor é aquilo que faz com que a gente suporte esse sofrimento. Ou seja, não é o sofrimento que me derrota, mas é o amor que me faz derrotar o sofrimento. Então eu passo por um momento de sofrimento e quando eu chego no momento de alegria, foi o amor que me capacitou a passar por aquela situação. Amém? O amor também, tudo crê. Né? O amor é aquilo que vai me capacitar a ter fé. Amém. Né? A fé, a Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Até o amor, né, ela vai ser a essência da fé. É o que vai te capacitar a crer no milagre, a crer no sobrenatural, a crer que tem jeito, a crer que dá pra gente conquistar um casamento legal, conquistar uma família boa, conquistar, né, uma restauração familiar. Isso tudo vem do amor. É o amor que faz com que você creia que o seu cônjuge pode mudar, que você pode mudar, que vocês podem alcançar um estado de intimidade que seja bom para os dois, que vocês podem envelhecer juntos, que vocês podem conquistar coisas juntos. Isso tudo é fé. Mas a fé, ela opera pelo amor. Então o amor tudo crê. O amor também tudo espera. Então quando você precisa, né, ter esperança que aconteça algo, o amor vai te dar essa esperança. Né? Você tem esperança de que vocês adquiram uma casa juntos, que vocês possam fazer isso. O amor vai te capacitar a esperar até que essa promessa ela se cumpra. E o amor também suporta todas as coisas. Se tem uma coisa tremenda que eu vejo nos casamentos, é o quanto que esses casais aprenderam a suportar o sofrimento, aprenderam a suportar quando eles passaram por miséria, pobreza, quando passaram por enfermidades. Então esses casais, se eles são movidos pelo amor, eles crescem com essas situações. Eles não são destruídos por ela, porque o amor tudo suporta. O amor te capacita a suportar qualquer situação. Então o amor vai te dar uma vantagem competitiva. Glória a Deus. Amém? E o amor jamais acaba. Amém. O amor jamais acaba. Uma coisa importante, que quando um casamento, quando uma família, ela tem a essência do amor de Deus, né? O amor de Deus ali, né? Do jeito que foi descrito aqui na palavra de Deus. Então essa família, ela tem longevidade. O que é longevidade? A gente vai se amar ao longo de muitos e muitos e muitos e muitos anos. Amém. A gente vai conseguir superar qualquer situação e ainda vai encontrar o amor entre nós. Ainda vai conseguir se amar com a mesma intensidade. Por isso, um casamento que tem amor de Deus, ele fica melhor com o passar do tempo. Verdade. Ele não fica pior.
Um casamento que tem amor, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo. E o amor vai ficando mais sólido, mais forte, fica palpável. Isso é muito tremendo. É isso que a gente tem que buscar como casal. É isso que a gente tem que buscar como família. Que o nosso relacionamento, ele se torne melhor, mais forte, à medida que nós estamos enfrentando os desafios da vida. Isso tudo vai fazer com que o amor apareça. Então, puxa vida, a gente não tem dinheiro, vamos separar. É o que o pessoal faz hoje. Ou a gente tem dinheiro, vamos separar. Não, o amor tudo suporta. Ele vai fazer você suportar todas as coisas, né? Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Se tem uma coisa que vai permanecer, é o amor. O amor é maior que a profecia, o amor é maior que as línguas, é maior que a ciência, é maior que o conhecimento. Você pode ter o conhecimento que for, mas você pode ter todo o conhecimento, mas zero amor. E a Bíblia fala que havendo ciência, a ciência passará, o conhecimento vai passar, mas o amor nunca passa. É porque se Deus é amor, Deus é eterno, né? Exatamente. Ele nunca acaba, né? O amor permanece. Permanece. Ele sempre vai permanecer. Amém? Então, é tremendo. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, a Bíblia está chamando o amor de perfeição. Amém. Então, o que é ser perfeito? Né? A Bíblia fala, seja santo como Deus é santo. A Bíblia fala, seja perfeito como perfeito é o seu Pai que está nos céus. Nós nunca seremos aperfeiçoados se nós não permitirmos que o amor entre no nosso coração. Se nós não permitirmos que o Espírito transforme a nossa vida. Né? Espírito Santo, me faz amar. Me ensina a amar o próximo. Me ensina a amar a Deus. Não está em mim. Mas eu preciso que o Senhor me ensine. Aí o Espírito vai começar a aperfeiçoar a sua vida. Vai começar a aperfeiçoar a minha vida. E nós poderemos começar a amar o próximo. Coisa que não é natural nosso. Não é natural. Não é da minha natureza amar as pessoas. Mas eu aprendi a amar quando eu comecei a andar com Jesus. Amém. O Espírito Santo fez isso comigo. Né? Não é mérito humano, mas é o agir de Deus. O único mérito que nós temos em relação a isso é permitir a ação do Espírito Santo na nossa vida. Se você permite, se você crê, se você se entrega, esse é o único mérito. Mas quem faz todo o trabalho é o Espírito Santo. Até porque o amor é o primeiro fruto, né, do Espírito Santo. Olha que forte, hein? Tremendo. É a primeira manifestação, né? Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Outra coisa, para a gente encerrando aqui. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E aí, esse texto, por que ele está aqui no meio de um assunto no contexto do amor? Porque o amor exige maturidade. O amor não só exige maturidade para que ele se revele, como ele amadurece quem o tem. Verdade. Então, quando uma pessoa ela pede para Deus o amor, né? Senhor, me dá esse amor, me ensina a amar. Deus começa a operar uma coisa chamada amadurecimento, crescimento. Ou seja, a pessoa vai amadurecer. Porque o amor, ele não pode se manifestar em um menino, em uma criança. As crianças, né, apesar, né, de tudo que Jesus falou sobre elas, mas as crianças, elas não permanecem crianças. Né? Efésios fala que nós temos que chegar à varonilidade, à maturidade. A estatura, né? A medida da estatura do varão perfeito, a medida da estatura de Cristo. Então, o que o Pai Celestial quer que a gente tenha? A gente tenha crescimento. Mas como que Ele quer que a gente cresça? Na base. Qual é a base? Amor. Nós temos que crescer em amor. Nós temos que permitir que o amor nos amadureça. Por quê? Porque quando a pessoa casa e ela é um menino,
ou uma menina, né? Ou seja, tem 20 e poucos anos, mas a cabeça é de 15, 14, 8 anos de idade. As brigas, por quê? Porque eu quero, o brinquedo é meu, eu quero que ele faça isso, eu quero que ela faça aquilo, não faz. Então, não tem como o amor operar em uma criança. A pessoa é criança emocionalmente falando. Aí ela não vai. Como é que o amor vai operar numa pessoa assim? Não, o amor vai começar a corrigir e ensinar. Mas isso vai depender de uma coisa chamada tempo. Então vai ter que passar por várias experiências, várias situações, até que aprendam a amar um ao outro da maneira como Deus quer. Né? Isso não vem na teoria. Isso não vem numa live com o pastor Renato e a pastora Cláudia. A live você tem o conceito teórico, mas Deus ensina na prática. Deus sempre vai te ensinar na prática. Deus nunca vai te ensinar na teoria. Deus nunca vai te dar uma apostila e falar assim, agora você já sabe, agora eu posso te cobrar. Não, você recebeu uma palavra, recebeu um ensino, recebeu uma pregação, mas o ensinamento mesmo vai acontecer enquanto você estiver dando os passos e tomando as decisões da sua vida. É aí que o amor vai te amadurecer. É aí que você vai ter que decidir uma coisa. Eu tenho que deixar de ser menino. E quando que eu vou deixar de ser menino? Quando eu passar a ser homem maduro. Né? A pessoa casa, mas são duas crianças. A gente já viu muitos casais, né? Muitas situações de casais que pareciam duas crianças. Duas crianças, né? Eu quero, é meu, é o meu trabalho, o meu carrinho, né? O meu carro quebrou, e você também não tá nem aí, e você também deixou quebrar um prato que era da baixela da mamãe, e aí fica brigando por causa de coisa pequena. Isso é tudo coisa de criança. E aí a gente tem que ficar apagando incêndio, né, do departamento infantil. Mas tem uma hora que isso passa. O tempo vai passando. O amor vai começando a amadurecer esse casamento. E uma coisa interessante de pessoas que casam diante do Senhor. Elas não casaram só entre elas. Elas casaram com Deus. A aliança que elas fizeram foi com o Senhor. Ele é o Senhor do casamento. Então a primeira coisa que ele vai fazer é ensiná-los a amar um ao outro. E isso vai vir com a experiência, com a prática. Amém? Amém. Então, olha como é tremendo casar com Deus. Né? Eu acho que sem Jesus, irmão, casamento não vinga. Sem Jesus não vinga. Por quê? Porque as crianças ficam de mal e se não tiver um Senhor ali para segurar as pontas, na hora que eles são crianças, cada um vai para um lado. E aí acaba o casamento, é o que a gente está vendo nos dias de hoje. Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ensine a amar as pessoas, nos ensine a amar o próximo, nos ensine a amar... E o primeiro próximo, quem é o próximo? Né? Podia ser assim, Senhor, me ensina, né? Primeiro mandamento, amar a Deus. Segundo mandamento, ama os chineses. Mas você mora no Brasil, né? Ama os americanos, mas você mora no Brasil. Não, você tem que amar o próximo. A pessoa mais próxima de você está dentro da tua casa. O teu próximo, você quer saber quem é o teu próximo? O teu próximo não é o teu vizinho. O teu próximo é a tua esposa, é o teu filho, é o teu pai, é a tua mãe. Eles são a primeira dimensão da palavra próximo. São essas pessoas que você precisa começar a praticar o amor com a vida delas. Amém? Que Deus te dê muito amor, muita unção de amor, para que você possa amadurecer, né? Casamentos vão amadurecer de maneira sobrenatural. Né? Eu tenho certeza que um dia você vai olhar para trás e você vai ficar feliz de ter casado com esse homem que você está ferida com ele hoje. Você vai ficar feliz de ter casado com essa pessoa que hoje você está tendo problema com ela. Você vai agradecer a Deus de maneira espontânea, sem ninguém obrigar você a fazer isso. Você vai agradecer a Deus pelo teu marido. Você vai agradecer a Deus pela tua esposa. Você vai agradecer a Deus pelo teu filho. Você vai sentir uma coisa chamada orgulho santo. Você vai ter orgulho da sua esposa, vai ter orgulho dos seus filhos.
Por quê? Porque o amor, ele vai levar você para essa situação. É só você pedir para Deus mais unção de amor, para que você possa suportar, para que você possa amadurecer, né? E o relacionamento vai amadurecer. O amor amadurece qualquer relacionamento. Amém, pastora Cláudia? Amém. Quer falar mais alguma coisa? Não. Suas considerações finais? Não? Até por amor a todos vocês, vamos terminar, né? Amém. Glória a Deus. Então vamos orar. Amém? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela tua misericórdia sobre nós. Amém, Pai. Imploramos, Pai, o teu perdão. Amém, Senhor. Porque todas as vezes que nós fizemos tantas coisas sem sermos movidos pelo amor, nós fizemos algo morto. Pai, verdade. É apenas um sino que soa. Cada vez que nós fizemos coisas em nome do Senhor, mas nós não usamos o amor, perdoa o nosso pecado. Amém, cada vez que nós Pai. deixamos uma oportunidade de perdoar passar, perdoa, Senhor, o nosso pecado. Coloca sobre nós, Senhor, Pai. uma unção de amor. Renova, Senhor, esse amor entre os casamentos, entre os casais. Renova esse amor, Pai, em cada família. Renova, Senhor, essa capacidade de superação de qualquer situação, Pai. Nos ensina a agir em amor. Que o amor seja a motivação principal das nossas ações, das nossas decisões e dos nossos comportamentos e palavras, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus tenha misericórdia de ti, que te dê a paz. E aí tem um recadinho do apóstolo aí, dia 14 de agosto, Congresso de Família na sede... deixa eu ver aqui. Na sede com os pastores, Renato, vai ter o Congresso de Família dia 14 de agosto, lá na sede da Igreja Apostólica Nova Terra, Felício Baruti 774, no Taboão da Serra. Amém? Se você puder estar lá com a sua família, vai ser uma grande bênção. Nós vamos falar sobre o amor, sobre a família, e Deus vai trazer muitas palavras rema ali. Amém? Que Deus te abençoe ricamente e que te faça prosperar em todas as coisas, principalmente na sua família. Amém. Fica na paz e até a próxima. Deus abençoe grandemente vocês. Tchau, tchau. Boa noite.